1899 é aquela série que você começa achando que sabe o que vai acontecer e termina com um gigante ponto de interrogação na cabeça. Perdão. Não, pelo menos uns 7, 8 pontos de interrogação aí na cabeça. Por isso que ao invés de fazer um vídeo falando sobre o que eu achei da série, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre esses pontos de interrogação que essa primeira temporada da série deixou. Logo, se você ainda não assistiu os 8 episódios dessa primeira temporada, pode vazar daqui, porque esse vídeo vai ser 100% com spoilers. Tá avisado, hein? Começarei a falar os spoilers. Quando eu comecei a assistir a série, eu pensei, isso aí deve ser uma história de loop temporal. Já desvendei tudo, me achando. Eu acho que todo mundo deve ter pensado isso, a maioria pelo menos. E assim, não deixa de ter um loop temporal ali, mas a história vai mas tão além disso que é até ofensivo chamar a história de uma historinha de loop temporal. Além do loop, a gente descobre que aquilo ali, na verdade, é uma realidade virtual, uma simulação. E essa simulação sempre termina com todo mundo morrendo, até que o marido da Maura consegue hackear o código dessa simulação e dessa forma consegue mudar aqueles acontecimentos que ficavam se repetindo e se repetindo. A única coisa que eu consegui adivinhar da série foi que ela não se passava de verdade no ano de 1899. Foi a única coisa que eu pensei assim, veio na minha cabeça, juro pra vocês, isso aí não deve ser o ano que eles acham que é. Foi a única coisa que eu consegui adivinhar. De resto, não adivinhei mais nada. Então o que sabemos é basicamente isso. Aquilo ali é uma simulação e eles estão no espaço, na verdade, no ano de 2099. Pronto, agora vamos ao que não sabemos. E conforme eu for falando, vai colocando aqui embaixo nos comentários a sua opinião em relação a isso ou a sua teoria. Primeira questão, o motivo deles estarem todos ali no espaço. Minha opinião, foi uma questão de sobrevivência. E eu digo isso por 2 motivos. Primeiro, em alguns momentos em que é mostrado os arredores ali daquele hospital psiquiátrico, que supostamente é o hospital do pai da Maura, na maioria dos momentos parece ser só um lugar abandonado no meio do nada mesmo. Mas em alguns momentos parece muito ser um lugar que já aconteceu alguma coisa e ficou abandonado por causa dessa coisa, vamos chamar de catástrofe, que aconteceu. E segundo, quando ela sai da realidade virtual e ela vê aquela tela lá do computador, o que tem escrito ali? Project Prometheus Survival Mission, ou seja, missão de sobrevivência. Então, na minha opinião, eles saíram da Terra sim por uma questão de sobrevivência. Pode até ter gente ainda na Terra viva tentando sobreviver, mas a Terra, sei lá, deve estar morrendo, tá em um processo em que ela está sendo destruída por algum motivo, seja qual for, e eles estão saindo da Terra para tentar sobreviver em algum outro planeta. Essa é a minha opinião. Se você conseguiu pensar em alguma outra possibilidade, comente aqui embaixo. É bem capaz de não ser isso, porque isso é o mais óbvio, e essa série aparentemente não é óbvia, né? Segunda questão, e é mais importante com certeza, por que desenvolver uma realidade virtual com aquelas coisas loucas acontecendo ali, ao invés de simplesmente botar todo mundo num campo florido, felizes e alegres, enquanto eles não chegam no outro planeta? Por que isso? Temos aqui 2 possibilidades. A primeira é a própria Maura ter construído aquilo tudo conforme o próprio pai dela disse, e a segunda é o irmão dela ter modificado a simulação que ela criou para aquilo que eles estão vivendo naquele momento. A minha opinião é de que ela desenvolveu aquela simulação de uma outra forma, o irmão dela foi lá, tomou conta e deixou tudo daquele jeito que ele deixou. Pra mim, ele fez isso para que ela esquecesse de absolutamente tudo, né, da vida real dela, esquecesse que aquilo é uma simulação, que ela precisa sair dali, porque ela esqueceu até daquela chave, né, ela não fazia ideia da existência daquela chave que tinha que usar para sair de lá. Lá pro final do último episódio, o marido dela fala pra ela que enquanto ela estava lá dentro, o irmão dela tomou conta da simulação, que ele passou mó tempão lá dentro tentando alertar a Maura, tentando fazer ela acordar. Então a minha opinião cai para esse lado, ela desenvolveu aquela realidade virtual de uma outra forma, o irmão dela foi lá e modificou. Mas eu não posso também descartar a possibilidade do pai dela estar dizendo a verdade. Agora, se a minha opinião está correta, o porquê do irmão dela ter deixado as coisas daquele jeito, só Deus sabe. E se a minha opinião estiver errada e foi mesmo a Maura que criou aquela realidade toda ali, só Deus sabe o motivo também. A série deu a entender lá pro final que ela criou essa simulação por causa do filho dela, deu a entender que ele estava doente, estava morrendo, mas isso não explica nada. Se o filho dela estava morrendo e ela ia tentar colocar ele em uma simulação para salvar a vida dele, por que ela ia colocar ele numa simulação catastrófica como aquela? É mais coerente ela colocar ele em uma simulação feliz e maneira. Mas enfim, perguntas que só serão respondidas na próxima temporada. E por falar nessa realidade virtual, outro ponto de interrogação é
quem é real e quem é fake. E eu não tô falando daquele grupinho principal ali não, porque a gente sabe quem é real, porque quando ela saiu da simulação, a gente viu os corpos de todo mundo ali. Então a gente já sabe quem são as pessoas de verdade. Eu estou me referindo especificamente ao filho e ao marido dela, se eles são de verdade ou não. Eu não sei vocês, mas eu não vi os corpos deles dois ali fora quando ela saiu da simulação. Eu assisti 2 vezes, inclusive, pra ver se eu não tava doida, pra ver se eu não via pelo menos a cara do marido ali. Se vocês encontraram o rosto do marido dela ali, hibernando, por favor, me contem aqui embaixo nos comentários, porque eu assisti 2 vezes e não vi. Eu vi os outros, mas não vi. Mas o que eu percebi foi que tinha 2 lugares vazios ali. Vocês perceberam isso também? Vou até botar um print aqui na tela. Esses 2 lugares podem ser do marido e do filho dela, que já estavam acordados, acordaram antes dela, de repente. Não faz sentido, mas enfim, vamos fingir que pode ser isso. Vamos fingir mesmo, porque só ela que acordou, aparentemente. Enfim, o que sabemos é que ela é casada, porque ela acordou com uma aliança no dedo. Ela não trouxe a aliança da simulação, porque isso aí também já é demais, não existe isso. Então eu acho que o marido existe, aquele cara. Ele pode até não ser marido dela, mas aquele cara eu acho que existe. O que eu já duvido da existência mesmo, assim, duvidar de verdade, é o filho. Eu acho que o filho pode ser uma falsa memória implantada pelo irmão dela para tentar fazer ela ficar lá, ou tenta fazer ela acreditar que foi ela que criou aquela simulação. E eu digo isso porque lá para os últimos episódios, quando ela descobre que tem um filho, que ela vê aquelas fotos dela com o marido e o filho, ela mesma diz: eu olho para essas fotos e eu não sinto nada. Isso não é normal. Eu sei que ela esqueceu do filho, mas alguma coisa, algum sentimento ela podia ter, né? Então eu tô mais inclinada pro lado do menino não existir, e vocês? Agora, por falar em marido, deixa eu falar uma teoria bem doida aqui pra vocês. Ela é casada, já sabemos disso, porque ela acordou com a aliança no dedinho. Mas foi nítido o clima que rolou entre ela e o capitão, que eu esqueci o nome dele. O clima que rolou lá dentro da simulação, obviamente. Mas rolou um clima assim tão intenso que parecia até que eles se conheciam antes, de repente, né? Então eu comecei a pensar, já pensou se na real quem é o marido dela é o capitão? Gente, olha a minha teoria doida. E eu acho que essa série ainda vai trazer muita reviravolta. Outra coisa importante que foi bastante mostrada ao longo da temporada, né, foram as pirâmides, que foram usadas e mostradas em vários momentos. Tanto aquela pirâmide pequenininha que ficou na mão do menino, quanto pirâmides grandes que aparecem quando aparece o pai da Mora. E essas pirâmides representam? Alguém aí tem alguma teoria em relação a isso? Porque em relação às pirâmides eu realmente não consegui pensar em nada. E por último, um ponto muito importante que eu tô me comendo de curiosidade. Sabe quando algum dos passageiros tem aquele sonho louco e ele acorda assim no susto com a Mora falando "Wake up"? É a voz dela, você reparou nisso, né? Eu preciso saber que diacho é isso. Porque isso acaba dando a entender que a criadora daquela simulação é a Mora. Porque se ela que tá ali falando pra pessoa acordar, é a voz dela falando, automaticamente a gente pensa que ela é a criadora. Se ela é a criadora daquela realidade, o irmão dela não é. Aí você começa a pensar e simplesmente explode a cabeça. Isso porque eu nem parei pra cogitar, pra falar aqui sobre o que são esses sonhos dessas pessoas, né? Que claramente são memórias implantadas, mas que ainda assim não sabemos o motivo dessas memórias terem sido implantadas. A cabeça ferve com as questões que ficaram em aberto, mas só nos resta aguardar. Eu curti a série, vou confessar que fiquei entediadinha em alguns momentos, né, que alguns momentos são um pouquinho mais parados, principalmente aqueles momentos das memórias falsas, memórias implantadas na cabeça deles, que a gente na verdade nem sabe ainda se é falso ou não. Pode nem ser, enfim, nem vamos entrar nesse mérito. Mas esses momentos das memórias, esses sonhos, vamos chamar de pesadelos, na verdade, eu fiquei mais entediada, mas relevei porque o restante da série é bem legal, eu fiquei bem empolgada. À medida que eu fui descobrindo mais as coisas, a maioria das coisas a gente só descobre no finalzinho mesmo, mas tudo bem. E com esse final que a temporada teve, seria impossível eu não querer assistir a segunda temporada, então já estou ansiosa pela segunda temporada. Comente aqui embaixo o que você achou, as suas teorias, e não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir mais filmes e séries de terror que eu falo por aqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima.